Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Esse é o programa Que Fundo é Esse? Nosso encontro semanal para a gente discutir fundos imobiliários. A gente chama aqui os gestores e faz tudo que é pergunta sobre aquele fundo para você, investidor, saber onde está pisando. Então, estão todos convidados a mandarem perguntas durante essa nossa live. Nossa convidada de hoje é a Érica Souza, que é gestora da 20 Real Estate. Tudo bem, Érica? Tudo bom, gente? Prazer. Prazer é todo nosso. Se te falar, a gente vai falar do Vino 11. Vino 11 é o nome do fundo e quem vai fazer a maior parte das perguntas é a nossa analista de fundos imobiliários, Isabela Suleiman. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Denise? Oi, Érica, tudo bem? Obrigada pela presença. Obrigada a vocês por me receberem aqui. Eu queria começar com uma tela aqui para a gente mostrar algumas informações básicas sobre o Vino 11. Olha só, a IPO foi em novembro de 2019, é um fundo de lajes comerciais, patrimônio líquido de 767 milhões de reais, R$ 60,53 a cota. O dividend yield dos últimos 12 meses, 7,42%. Érica, pelo que eu estudei aqui, vocês não têm, assim, grandes prédios enormes, por exemplo, em locais tradicionais, como Faria Lima. É um conceito alternativo, é um conceito de boutique offices. Queria que você começasse explicando para a gente o que é um boutique office. Então, quando a gente começou a estratégia do Vino, lá em novembro de 2019... a gente tentou fazer como a gente faz com todos os nossos fundos aqui na 20, traçar quais eram os nossos principais pilares, né? Onde que a gente via geração de valor, né? E nesse primeiro momento, o que a gente via geração de valor? A gente queria ativos que eram diferenciados, porque eram ativos nos quais a gente conseguia juntar algumas características que para a gente eram muito importantes. Primeiro, é um ativo que normalmente ele não é tão grande, então a gente conseguiu criar uma carteira diversificada, mas com participação de controle nesses ativos, né? E são ativos que têm uma arquitetura muito diferenciada, normalmente mais áreas externas do que os ativos padrões, digamos assim. São ativos que estão em localizações que a gente costuma falar, que são localizações nobres residenciais. Então, por exemplo, a gente tem ativos no Rio, mas eles estão 100% na zona sul do Rio, então eles performaram super bem, porque a gente está realmente com esse ativo que é diferenciado. A gente costuma falar que a gente mirou no que viu e acertou no que não viu, porque eu acho que a pandemia, de certa forma, reforçou muito toda a tese que a gente tinha, né? Porque as pessoas estão cada vez mais buscando espaços diferenciados, cada vez mais é importante você ter um escritório que, mais do que simplesmente sirva como metro quadrado, que atraia o seu funcionário final, né, o usuário final, que tem espaços de convivência. E quando você olha para o portfólio do Vino, essas características elas são muito fortes, né? A gente costuma olhar o ativo e falar, nossa, esse ativo é a cara do Vino, porque, de fato, é uma arquitetura, a gente tem arquitetos super renomados, né? O BM336 aqui no Leblon, ele é um prédio do Richard Meier, a gente tem Isaiah Weinfeld, mas mesmo os que não são dos arquitetos mais renomados, você consegue identificar e falar, é a carinha do Vino, né? E foram ativos que acabaram, acho que, provando o seu valor durante essa pandemia mesmo. Isa. Exatamente, eu gosto dessa característica de vocês, e vocês mais do que nunca foram postos à prova agora durante a pandemia, né? Toda a questão de home office, escritórios vazios, né? Então isso realmente provou a tese. E, Érica, queria que você contasse para a gente um pouquinho como que o portfólio sofreu durante a pandemia, né? Falando um pouco da vacância também, que eu acho que esse é um dos principais diferenciais de vocês. Eu sempre falo aqui que escritórios em Zona Nobre, assim, Faria Lima, principalmente, Itaim, que são regiões bem demandadas, sofrem pouco com a inadimplência, mas vocês também sofreram muito pouco com a inadimplência, com vacância, durante esse período. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Não, sem dúvida. Eu acho que a pandemia foi um ano de teste para todo mundo, né? Eu acho que o Vino se saiu muito bem. A gente teve... Logo no início da pandemia, né, em março e abril do ano passado, a gente teve algumas inadimplências pontuais, né? A gente teve uma inadimplência que foi da WeWork, que foi uma inadimplência geral, que eles suspenderam os pagamentos até retomarem tudo, mas a gente já, em maio, junho do ano passado, a gente já tinha zerado as nossas inadimplências, estava todo mundo adimplente com tudo. E a gente também tinha tido uma inadimplência pontual da loja Renner, que a gente até recentemente fez uma venda, porque justamente a questão de ser uma loja não é tanto
acaba tendo uma dinâmica diferente, né? A loja fechou, fica sem receita, acaba tendo uma dinâmica um pouco diferente. Essas foram as únicas inadimplências que a gente teve. E em relação à desocupação por conta do Covid, a gente teve, na verdade, só um locatário, que foi a EBAC, que ocupava uma laje nossa, no Lab 1404, um imóvel nosso na Vila Madalena, que é um player que, na verdade, é uma espécie de uma startup de educação, então acho que já era um imóvel que estava um pouco, digamos assim, caro para o perfil de usuário, digamos, né, para um player que estava começando a se estruturar de certa forma, e aí acabou gerando essa vacância, que foi a única vacância que a gente teve aí resultante dessa questão do Covid. Todos os outros players permaneceram, que eu acho que tem muito a ver com alguns fatores, né? Primeiro, a gente, com a posição de controle, a gente conseguiu muito rapidamente diminuir muito o custo condominial. Acho que isso ajudou muito que os nossos locatários tivessem algum tipo de ajuda sem que a gente necessariamente precisasse estar abrindo mão de aluguel. Acho que isso foi um ponto que ajudou muito a gente durante esse período, né? Outro ponto que eu acho que também ajuda muito é o fato de que, até a gente destaca muito isso no nosso relatório mensal, o nosso aluguel médio por metro quadrado dos nossos contratos típicos, ele gira em torno de 20% abaixo da média de mercado das regiões. Então, o nosso aluguel ele é muito competitivo frente a outras oportunidades que esse locatário poderia buscar em outras regiões. Então, acaba sendo um custo de ocupação total um pouco mais baixo para o nosso ocupante final. E isso permite que ele aguente, né, mais tempo. Então, eu acho que tem muito a ver com o perfil do prédio, com o perfil do produto do inquilino final e as condições que a gente conseguiu levar para o usuário final do nosso produto, né? E, Érica, você destacou o caso da WeWork, né? E acho que a WeWork ela é uma empresa que está muito no foco, porque a gente está falando muito de trabalhar de casa, de home office, de trabalhar de qualquer forma, e a WeWork ela foca muito no coworking, né? Eles tinham, eu sei que recentemente vocês soltaram um fato relevante, e eles tinham uma participação de mais ou menos 15% da receita, né? E acabou sendo diluída. Conta pra gente um pouco como está sendo o caso da WeWork, se eles estão sofrendo, se eles têm perspectiva deles devolverem a área, e um pouquinho também desse contrato que foi renegociado agora. Claro. Acho que esse é um ponto super relevante que você tocou, porque a gente acredita muito nesse modelo no médio e longo prazo, né? É óbvio que um modelo que depende de varejo, digamos assim, né, que tem uma demanda que é mais de curto prazo, como o coworking, ele acaba sofrendo um pouco mais nesse primeiro momento. No entanto, ele é um player que, na nossa visão, e quando eu digo ele, eu digo players de coworking como um todo, tá? Acho que o modelo é um modelo que a gente acredita que tem muito a agregar para o futuro modelo dos escritórios, que é um futuro no qual você vai precisar gerar mais flexibilidade, no qual o espaço que você cria, ele tem que estar mais focado em gerar interação do que ser simplesmente um espaço para receber o seu funcionário com computador, que tem que ter essa preocupação. E a verdade é que esse player de coworking, em geral, ele vem trabalhando esse espaço, gerando essa flexibilidade, a flexibilidade de você poder estar trabalhando em polos mais próximos da sua casa e não, às vezes, todo mundo concentrado numa única região da cidade. Então, a gente acredita muito nesse modelo no médio e longo prazo. No entanto, é óbvio que a gente sabe que no curto prazo é um modelo que está sofrendo, isso é inegável. Mas a gente sempre acreditou nesse modelo, continua acreditando ainda mais com a pandemia, e a gente não tinha em nenhum dos nossos produtos exposição direta a essa receita, né? Nossa receita sempre foi 100% um aluguel padrão, que não tinha nenhum tipo de variável, que não tinha nada. E a gente, obviamente, ao longo da pandemia, a gente se aproximou ainda mais da WeWork, que sempre foi um ocupante muito representativo do nosso portfólio. E sempre foi também uma preocupação, porque eu acho que é saudável, né, que a gente vá, aos poucos, diluindo, no sentido de gerando uma diversificação cada vez maior dentro da nossa carteira. Então, surgiu a oportunidade, ao trabalhar muito próximo com eles, a gente começou também a trabalhar muito próximo de ocupantes finais do WeWork, que eram representativos nos nossos prédios, né? E aí, no Vita Corá, que é esse prédio do qual a gente falou no fato relevante, na verdade, comunicado ao mercado, a gente tinha lá uma demanda da própria Abril Comunicações, que é quem é o ocupante final,
que eles queriam que nós, como proprietários, também fôssemos parte do contrato, até para eles terem uma segurança de que houvesse o que houvesse, eles iam poder continuar no espaço que eles estavam se preparando para ocupar. Então, toda essa proximidade, a gente começou a discutir, a gente conseguiu fazer um contrato a 6 mãos, digamos assim, né? Porque envolveu a Abril, envolveu a gente, envolveu a WeWork, foi um trabalho extenso de negociação, de acomodação das necessidades dos 3 lados, mas que o outcome foi muito positivo. Porque o que a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu migrar diretamente o contrato de locação da Abril para o fundo. Esse é o primeiro ponto, ele é a base dessa estrutura. Porque o fundo ele é isento de imposto, coisa que né, para receitas imobiliárias. Essa é uma característica de fundos imobiliários em geral. Para a WeWork, essa receita ela é tributada. Então, simplesmente, ao migrar essa receita da WeWork para o fundo, você aumentou o tamanho da pizza. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí você já começa a ter um pouco mais de margem de manobra. Segundo ponto, que eu acho que foi muito interessante, a WeWork, obviamente, está no momento de dificuldade. Quando a gente migrou e fez essa adaptação toda, a gente conseguiu reduzir bastante o aluguel mínimo devido pela WeWork, e a gente conseguiu fazer uma estrutura na qual a gente está mantendo o mesmo aluguel, somando o aluguel que a gente está recebendo da Abril com o aluguel mínimo da WeWork, a gente está recebendo a mesma receita em grandes números, acho que, se não me engano, o percentual é 99%, que a gente tinha anteriormente. E a gente ainda tem toda a área remanescente do prédio, que é mais ou menos 50%, no qual a gente tem esse acordo de parceria com a WeWork, que a gente está exposto a essa receita. Significa que a gente ainda tem todo o upside de locação dessa área. E nessa negociação, a gente reduziu o prazo de contrato da WeWork, né, que era bem longo, era um contrato de 10 anos, a gente reduziu para 3 anos, até porque é um modelo no qual a gente está testando, tanto para a gente quanto para eles, e a gente conseguiu ainda que eles antecipassem todas as receitas desse aluguel mínimo, que já era um aluguel bem reduzido, dado que a gente tem a receita da Abril, para receber antecipadamente. Então, o nosso risco de crédito em relação ao WeWork no Vitacora, ele basicamente foi a 0. É óbvio que a gente tem algumas peculiaridades, não dá para a gente, por exemplo, pensar nessa estrutura para todo ocupante final, porque você precisa ter uma massa, né, para poder justificar essa operação toda. É óbvio que a gente, como fundo, não consegue fazer isso para cada mesinha que a WeWork vai alocar lá na ponta. Mas, para determinados tipos de clientes, em determinados tipos de prédio, foi uma solução que eu acho que foi o famoso win-win-win situation, porque nesse caso eram 3 partes. Porque a Abril acho que está super satisfeita em ter a sede deles lá. Para a WeWork, acho que é um modelo que eles vão estar cada vez mais buscando participar, que é um modelo de divisão de risco e retorno. E a gente está muito animado porque a gente conseguiu manter a nossa receita mínima e ainda ter uma exposição aí, que era uma coisa que a gente tinha muita vontade, de estar mais próximo desse modelo, que a gente, no médio e longo prazo, enxerga muito valor para isso. Perfeito. E eles são a WeWork, né, em si, o modelo deles de negócio eles são como um termômetro, né, para o mercado de lajes corporativas, né? A gente consegue ver ali se ainda tem não demanda, se realmente essa home office vai pegar, né? Eu acho que eles são ali um bom case para a gente olhar, né? Outro case... Não, só complementando, eu acho que foi uma experiência também muito interessante, porque os nossos 2 ativos da WeWork, eles ficaram prontos no meio da pandemia. Então, foi muito interessante ver que mesmo quando todo mundo discutia, ai meu Deus, o escritório vai acabar, a gente estava tendo demanda. E até eu saí falando, acho que não respondi para você, por exemplo, a nossa exposição no Oscar Freire é um prédio que, assim, eu durmo tranquila, porque mesmo durante a pandemia, mesmo no auge daquele caos que a gente estava no ano passado, a gente tinha demanda passiva de gente buscando a gente, poxa, a gente tem interesse, será que a WeWork não vai sair? Porque eu tenho interesse no prédio. Então, é muito legal realmente para você testar o mercado, né? Nessas horas que você testa realmente o valor dos ativos. Mas desculpa, eu te interrompi, porque eu falo demais. Não tem problema. Eu ia falar, no mesmo case da WeWork, vocês têm outro case que eu queria discutir com vocês, a respeito do Lab, né? Ele é um ativo um pouco... apesar do portfólio de vocês ser bem diferenciado, ele tem as suas peculiaridades. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que vocês estão fazendo nesse ativo e o que vocês pretendem fazer aí no futuro.
O Lab realmente ele é o único ativo que a gente não tem participação de controle, né? A gente comprou uma única laje, porque é um prédio que a gente adora, sabe aquela coisa, quase quando você entra para escolher apartamento, você fala, nossa, eu quero esse. O Lab foi um pouco isso. A gente gosta muito dos projetos que a Ideias Árvores desenvolve, a gente gosta muito da arquitetura do Isai, que é o arquiteto desse prédio. Então, a gente queria estar nesse prédio. E aí, o que a gente tinha oportunidade de comprar na época era um pavimento. E a gente comprou com a expectativa de quando houver uma oportunidade, a gente eventualmente aumentar a nossa participação no prédio, né? É um prédio que eu acho que tem todas as características do Vino, de arquitetura, de tamanho, de absolutamente tudo. E acaba também se destacando por ser um dos poucos que a gente está hoje com vacância, né? E aí, logo quando ele ficou vago, a gente chegou a discutir um modelo de colocar uma operação de coworking lá, que eu acho que é um ativo que tem tudo a ver, pé direito duplo, um terraço enorme. Então, assim, acho que teria um super fit para uma operação de coworking. No entanto, como a gente acabou avançando com essa estrutura, e a gente já está conseguindo ter uma certa exposição a coworking mais direcionada no próprio Vitacorá, e algumas outras negociações em paralelo estão avançando. Então, isso fez com que a gente segurasse um pouco os outros planos. Então, o que a gente tem hoje é uma negociação em andamento para uma locação padrão, para um usuário final, uma empresa grande. Enfim, espero em breve poder trazer mais detalhes. Vamos ver como é que as coisas avançam. E eu posso dizer, Kelly, vocês têm uma opção de compra, né? Se algum proprietário tiver interesse em vender uma laje ali, vocês gostariam de comprar, ser o primeiro ali a bidar. A gente tem, inclusive, um relacionamento muito próximo com os outros proprietários, né? Que foi fruto do caos que nós vivemos em conjunto, né, durante essa pandemia, obviamente. Como a EBAC, que era o antigo locatário, ele ocupava o prédio inteiro, era uma negociação, de certa forma, em conjunto, né? Então, a gente se aproximou muito dos outros proprietários. Essa negociação que a gente tem agora em andamento também é uma negociação que é para mais do que o nosso pavimento, ocupa outros pavimentos, então também está sendo uma negociação em conjunto. Então, mais do que até isso, a gente tem um relacionamento muito bom com os outros proprietários que sabem do nosso interesse de, eventualmente, se a gente chegar no preço certo, né, aproveitar aqui a live para, né, se a gente já está aqui, né, vou aproveitar para dar um recado para os outros proprietários, né, ver se eles amolecem na negociação, mas, enfim, se a gente conseguir locar e depois da locação a gente conseguir chegar a um preço bom, a gente tem total interesse, mas sempre a nossa prioridade no Vino, como em qualquer estratégia nossa, é essa atenção ao preço. Óbvio que a gente tem muito interesse, mas tem que fazer sentido para a gente, né? Acho que isso foi um dos drivers que montaram a nossa estratégia até aqui, né? E eu acho que é um momento, de fato, para a gente de olhar as oportunidades no mercado com muita cautela e muito atento, porque acho que tem muita oportunidade legal. Então, acho que é um pouco isso. Erika, quantos imóveis vocês têm e onde que eles estão? Acho que hoje a gente está com 9 imóveis, se não me engano, aqui. A gente tem 2 imóveis no Rio, né? Os 2 na Zona Sul do Rio, um no Leblon e no Maitá. A gente tem o Lab na Vila Madalena, a gente tem na Paulista, né, na região da Paulista, o ADOC, a gente tem o BBS, que é o Brooklyn Business Square, a gente tem o C&A, em Alphaville, a gente tem o Cardeal, que foi uma das últimas aquisições que a gente fez em Pinheiros, 100% locado para Camicado. A gente tem... Peraí, que eu até estou esquecendo. Peraí, quais que eu já falei e quais que eu ainda tenho que falar. Oscar Freire, né? Óbvio, Oscar Freire, muito importante. Quantos eu já falei? Agora eu já até me perdi. O Oscar Freire e o Vitacorá, que a gente estava falando, obviamente. E acho que é isso. Será que eu esqueci algum? Acho que não. Não posso esquecer nenhum filho, gente. Isso é que nem filho, né? Vai ser de renegado depois. Foi tudo. Inclusive, falando de Oscar Freire, queria perguntar, vocês têm ali aquela esquina, né, que é a loja da Renner e o prédio que tem em cima, né? E recentemente vocês fizeram a venda da loja da loja Renner. Queria saber por que vocês fizeram essa venda. Tem muita gente questionando se foi para gerar caixa e
e queria saber por que venderam só a loja, não um prédio inteiro. O que estava aí por trás dessa negociação? Foi uma negociação que foi outra que fez sentido para todo mundo, digamos assim, né? A gente não tinha a intenção, digamos assim, de vender, a gente não precisava gerar caixa, nada disso, mas surgiu uma oportunidade da gente vender. E era uma oportunidade que, na nossa visão, estava fazendo muito sentido, porque, primeiro que é uma loja, então tem uma dinâmica diferente, né? O famoso nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Quando chega uma pandemia, você sente muito isso, né? A dinâmica de negociação quando a loja fecha é totalmente diferente do ocupante do escritório quando a loja fecha, quando o escritório fecha, né? Então, era um ativo que, de certa forma, a gente comprou, porque a gente comprou o prédio como um todo, não fazia sentido, na época, desmembrar, a gente ia ter menos competitividade no bid, né? Se a gente quisesse comprar só os escritórios, então a gente comprou o todo, mas, obviamente, que o nosso foco sempre foi os escritórios que estão em cima da loja. E a loja veio no pacote, né? No pacote, a gente tinha comprado o prédio em torno de R$23 mil o metro quadrado, e surgiu uma oportunidade para que a gente vendesse a R$33 mil o metro quadrado para o fundo da Rio Bravo, que é um ativo que para eles faz todo sentido, porque é um contrato bom, um locatário bom, é uma localização que dispensa comentários. Então, para eles fazia todo sentido, e para a gente fazia todo sentido vender, né, e concentrar para a gente os investimentos no que é o nosso core business, que são os escritórios. Então, surgiu essa oportunidade. A gente não precisava gerar caixa, a gente vendeu porque realmente gerava um lucro grande para a gente, para o cotista. Assim, a gente gerou aí um retorno, né, cash on cash, que a gente fala de 1,4 mais ou menos, né? Foi um retorno bastante significativo, foram quase 20 milhões de lucro imobiliário em um ano. Então, assim, era uma decisão, entre aspas, fácil, né, como gestora, porque era uma geração de lucro relevante para o preço que a gente tinha comprado, a gente estava diminuindo a nossa exposição, uma coisa que não é core do nosso fundo, e eu acho que fazia todo sentido para o comprador, né, no caso, o fundo da Rio Bravo, porque está total fit deles, é um bom inquilino, é um bom contrato, então acho que era um win-win situation. A gente não tinha necessidade de gerar caixa, a gente pegou esse caixa e alocou em fundos imobiliários, como a gente fez com boa parte do nosso caixa nesse momento, porque a gente está num momento de renda fixa muito baixa, então o caixa realmente parado, sem ser uma posição de fundo imobiliário, penaliza o fundo, e a gente continua olhando, como a gente sempre está olhando, oportunidades no mercado para fazer novas aquisições, né? Não só com esse caixa, mas para, eventualmente, mais do que esse caixa, fazer outras ofertas, crescer o fundo, esse é sempre o nosso objetivo. Perfeito. E aproveitando que a gente está ali na região da Oscar Freire, Paulista, vocês têm um fundo, o ativo ali na Haddock Lobo, né, que está alocado para a Vitacom. E o que eu acho interessante, que eu queria que você explicasse um pouquinho, que esse contrato é um contrato atípico. Como foi feita essa negociação? Por que esse contrato é atípico? O que aconteceu aí? O contrato ele é atípico porque ele foi um sale leaseback, né? O ativo ele já era da Vitacom, na verdade do grupo Vitacom, né? House com Vitacom, todas as empresas dali do grupo. Esse já era um ativo deles. A gente comprou deles e locou para eles mesmos, para que eles pudessem continuar com o plano deles de usar esse prédio, né? Então, a ideia deles era utilizar o prédio, mas a gente fez essa operação de sale leaseback. Então, acho que eles estão já ocupando, né? Mas foi uma operação que ainda tinha um adicional, um complicador, entre aspas, né? Que não é um complicador, é uma geração de valor, né? Que é a questão dele estar passando por um retrofit agora. É um prédio que tem uma localização excepcional, ele tem uma laje muito boa, um pé direito excelente, mas precisava de uma modernização. Então, a gente, na verdade, comprou deles e deixou uma parcela de mais ou menos 15% do preço pendente ao final do retrofit. Então, eles têm uma expertise muito boa em retrofit, né? Eles foram os responsáveis pela obra do próprio Oscar Freire, do Vitacorá. Então, são players que a gente conhece muito bem, a gente conhece muito bem a capacidade deles de executar esse tipo de obra, e a gente fez esse combinado. Então, eles já até estão ocupando alguns andares, mas, em paralelo, aprovando o projeto e iniciando essa obra de retrofit. Quando essa obra acabar, a gente ainda tem uma parcela aí de 15% do preço,
que a gente tem que pagar para eles. Mas a gente tem aí um contrato de 5 anos atípico, então acho que hoje a gente tem uma característica que é muito diferenciada no Vino, que é esse percentual de atipicidade, né? A gente tem mais ou menos 50% das nossas receitas em contratos atípicos, o que faz com que eu possa dormir um pouquinho mais tranquila, né? Mesmo nesses altos e baixos do mercado, né? Que é uma coisa que não é muito comum para escritório, né? A gente vê um pouco mais essa característica, sei lá, nos fundos de logística, etc., mas a gente conseguiu, através da estruturação de algumas operações diferenciadas, trazer esse benefício para o Vino também. Exato, a gente raramente vê contrato atípico em fundos de lajes corporativas, né? Por isso que esse case eu acho tão diferenciado. A gente tem alguma pergunta da plateia, Denise? Tem sim, já queria repassar aqui para a nossa convidada. Já tem pergunta do Lorival, do Eduardo e do Rodrigo. Vou começar aqui pela do Rodrigo, que ele fala do Lab. Que ele gostaria de saber quais os planos para a participação do imóvel Lab 1404 da Mourato Coelho. Se não me engano, esse imóvel estava locado no passado para uma escola. A EBAC, que é a Escola Britânica de Arte. Esse caso que a gente estava comentando. Esse que você falou, tá. A gente está até espero poder trazer notícias em breve. Acho que é isso que eu posso dizer. A Érica está em negociação, mas ela ainda não pode contar para a gente. É basicamente isso. Então, depois você volta. Depois ela volta para contar para a gente. Tá, joia. Eduardo pergunta, como você vê o aumento da taxa de juros até o fim do ano, que deve chegar em 5% aproximadamente? Não casaria a saída do fundo pela atratividade da renda fixa e redução nos fatores de correção inflacionários? Não, eu acho que assim, tem 2 pontos aqui, né? Primeiro, eu acho que essa alta de juros, eu acho que ela já está um pouco precificada no mercado, né? Eu acho que é uma coisa que já foi bastante discutida, eu acho que o mercado já está, de certa forma, refletindo um pouco isso, né? Eu acho que o nosso produto, ele é um produto inerentemente também defendido em relação à inflação, né? Acho que o principal fator pressionando por essa alta é a inflação, e a gente tem um ativo que é atrelado à inflação. Então, a gente tem um hedge natural do nosso produto. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E acho que esse é um ponto super relevante, porque, por exemplo, mesmo durante a pandemia, a gente repassou agora, nesse último trimestre, mais de 11% de correção da inflação nos aluguéis. Então, para a gente ter muita atenção, porque eu acho que esse ponto é super relevante para a nossa dinâmica, né? É óbvio que vai ter um aumento de juros, mas a gente está conseguindo, desde que a gente esteja conseguindo repassar do outro lado também essa pressão da inflação na receita, está tudo certo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu acho que, mesmo que a gente chegue a 5 ou a mais do que isso, a gente, quando começou nessa indústria, a gente tinha níveis muito mais altos de taxa de juros e já era um investimento que fazia sentido então. Então, eu acho que, assim, ainda é um patamar de juros muito mais baixo do que o que a gente já viveu lá atrás, e que eu acho que o mais importante do que a gente viveu recentemente em relação a esse cenário econômico é a mudança, acho que, da mentalidade das pessoas, da necessidade de você buscar investimentos alternativos, e eu acho que essa migração, ela já aconteceu, vai continuar acontecendo, ela é muito importante. Acho que a gente precisava, talvez, viver esse momento que foi tão único, mas continua fazendo sentido você investir em fundo imobiliário com 5, 6, a gente já defendia isso lá atrás, quando era muito mais do que isso. Então, acho que a gente continua acreditando no produto, a gente continua achando que inclusive, um hedge natural para a inflação e para esse cenário. Então, e que o movimento que a gente está vendo agora, acho que já é um movimento bem precificado no mercado. Pergunta do Lorival. Fundo de investimentos com essa crise, vale a pena? A falta de pagamentos de muitos proprietários, não há risco de quebra? Sou muito desconfiado com o fundo imobiliário, diz o Lorival aqui. Eu sou um pouco suspeita, né? Porque eu vou defender, obviamente. Gente, mil desculpas, está tocando o interfone. Vou deixar tocar. Coisas do home office, gente, é muito difícil. Enfim, eu acho que não vejo a hora de voltar para o escritório. O que acontece? Eu acho que nesse mercado que a gente tem, é um pouco aquela coisa que todo mundo tem meio inerente de assim, caramba, o real estate ele está ali, né? Aquele valor não se perde. Acho que essa é a primeira coisa para quem tem essa insegurança do mercado, né?
Você saber que o seu ativo está ali, aquele tijolo que você comprou. Então, quando você compra um bom ativo, pode ser que você encare uma vacância de algum tempo, pode ser que você encare uma inadimplência de algum tempo, mas primeiro, o seu ativo está ali, aquilo não perde valor. Eu acho que é um investimento que quase que é muito natural para a gente, né, conseguir ver o valor, né? Ele é até muito mais simples para quem é desconfiado do que você ver outros tipos de investimento, porque você consegue olhar na rua e falar, olha ali meu ativo, né? Você pode passar lá no Oscar Freire e ver o seu ativo, você pode ir na DOC, e eu acho que isso é uma segurança. Pode ser que a gente passe aí por altos e baixos, mas acho que esse é o primeiro ponto, né? E eu acho que a pandemia mostrou a resiliência desse nosso portfólio, né? Porque a gente está vendo que a gente saiu com mais de 95% de ocupação, a gente zerou a inadimplência lá em maio e segue sem inadimplência. Então, eu acho que mais do que se provou como uma excelente alternativa para o momento de crise, né? Tá, joia. Queria muito agradecer a sua presença. Você quer falar alguma coisinha agora no final, Isa? Não, eu vou deixar, até porque eu prometi para a Érica que ia ser 30 minutos, até porque ela tem uma reunião já. Por isso que a gente alterou o horário dessa live. Érica, queria agradecer muito a sua presença aqui, tá bom? Obrigada, Denise, obrigada, pessoal, pela audiência. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpa aí as confusões de home office para todo mundo aí em casa. Desculpa também. Obrigada. Imagina, aqui em casa é igual. Tem 2 cachorros, tocam o telefone, ficam os 2 loucos aqui. Estou dando sorte que o meu está tranquilo. Mas super obrigada, Érica e Isa. Você de casa, curta, compartilhe com seus amigos que querem entender de fundos imobiliários. Se inscreva no canal toda quinta-feira. Geralmente, nosso programa é às 4, né, Isa? Hoje, excepcionalmente, foi às 3 para encaixar no horário da Érica, mas toda quinta-feira tem Que Fundo é Esse? Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.